Olá! Hoje a gente vai entender como uma grande mudança na política da Grã-Bretanha acabou, na verdade, acendendo o estopim de uma outra revolução, a industrial. Uma transformação que, sério, mudou o mundo para sempre. Então, vamos lá! A nossa conversa vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vê a revolução política que veio antes. Depois, porque tudo começou justo na Grã-Bretanha. Em seguida, as máquinas que viraram o jogo. Aí, a gente olha para o lado humano, o custo desse progresso. E para fechar, como os trabalhadores reagiram e lutaram por direitos. Bom, para a gente entender o surgimento das fábricas, a gente precisa dar um passo atrás. Antes da Revolução das Máquinas, teve uma revolução política. É que a mudança na economia precisava primeiro de uma mudança em quem mandava. O século XVII na Grã-Bretanha, olha, foi uma confusão. Teve guerra civil, rei executado, muita briga pelo poder. Mas, no fim de tudo, depois de décadas de conflito, o que aconteceu foi uma virada de chave. O poder saiu das mãos do rei e foi, de vez, para o parlamento. E o ponto mais importante aqui é que esse parlamento começou a representar uma nova classe social que estava crescendo. E quem exatamente estava nesse parlamento? Pensa num cabo de guerra. De um lado, a Câmara dos Lordes, a nobreza, o clero, a galera que apoiava o rei. Do outro lado, a Câmara dos Comuns, a burguesia, os comerciantes, os donos de terra que estavam enriquecendo. E foi a vitória política dessa turma, a dos comuns, que abriu a porta para tudo que viria depois. Certo. Então, a burguesia assumiu o poder político. Mas a grande pergunta é, por que na Grã-Bretanha? O que tinha de tão especial por lá que fez o país ser o ponto de partida para essa revolução toda? Vamos investigar isso agora. Olha, foi uma combinação de fatores, uma verdadeira tempestade perfeita. Pensa numa receita de bolo. O primeiro ingrediente, poder político. O parlamento agora fazia leis para ajudar a indústria. Segundo, grana. Tinha muito dinheiro guardado do comércio pronto para ser investido. Terceiro, gente para trabalhar. As leis de cercamento basicamente expulsaram um monte de gente do campo para a cidade. E por fim, matéria-prima, como lã e algodão que tinha de sobra. Era o cenário ideal. E agora a gente chega no coração da revolução, a tecnologia. Vamos falar das invenções que não só aceleraram a produção de um jeito absurdo, mas que mudaram para sempre o jeito de trabalhar e viver. O mais interessante aqui é que uma invenção puxava a outra, tipo um efeito dominó. A lançadeira volante deixou a tecelagem super rápida, tão rápida que começou a faltar fio. Para resolver isso, criaram a spinning jenny. Depois veio o tear hidráulico, que produzia ainda mais. Só que ele dependia da força dos rios. E aí, qual foi a grande solução para isso? A máquina a vapor. Pois é, a máquina a vapor de James Watt foi o que a gente pode chamar de o verdadeiro motor da revolução. Ela foi um divisor de águas. Por quê? Porque ela libertou as fábricas da beira dos rios. Agora, dava para construir uma fábrica em qualquer lugar, contando que tivesse combustível. E disso, a Grã-Bretanha entendia. A máquina a vapor era movida a carvão. E a Grã-Bretanha era basicamente um grande depósito de carvão. Isso deu um gás enorme para a metalurgia, para a produção de ferro, e com mais ferro se construía o quê? Mais máquinas. E depois as ferrovias. Era um ciclo que se alimentava sozinho e não parava de crescer. Ok, até aqui a gente viu máquinas, progresso, riqueza, mas toda essa história tem um outro lado. Um lado bem sombrio. Agora a gente vai sair um pouco das fábricas e das invenções para olhar para as pessoas e entender qual foi o custo humano de toda essa transformação. Foi um movimento gigantesco. Milhões de pessoas saíram do campo, muitas vezes forçadas, e foram direto para as cidades industriais procurar emprego. O resultado? As cidades incharam, cresceram de um jeito caótico, sem nenhum planejamento, criando um ambiente urbano nunca antes visto. E dentro dessas cidades novas, a desigualdade saltava aos olhos. Era como se fossem 2 cidades em uma. De um lado, os bairros da burguesia, com casas enormes, luxo, tudo do bom e do melhor. Do outro, os bairros dos trabalhadores, cortiços apertados, um em cima do outro, sem esgoto, sem água limpa, um prato cheio para doenças. Eram 2 mundos que não se misturavam. E se a vida fora da fábrica era dura, dentro era ainda pior. A realidade era simplesmente brutal. Jornadas de 12, 14, até 16 horas. Salários que mal davam para comer. O ambiente era sujo, barulhento, perigoso. Não existia nenhum tipo de direito ou proteção. O trabalhador virou só uma peça de uma máquina gigante, fazendo a mesma coisinha o dia inteiro, sem nem ver o produto final. E a situação ficava ainda mais cruel
Quando a gente olha para os mais vulneráveis, mulheres e crianças eram muito explorados. Por quê? Porque os donos das fábricas podiam pagar salários ainda mais baixos para eles. E não era só isso. Sofriam castigos físicos, se machucavam o tempo todo nas máquinas e viviam doentes por causa do ambiente insalubre. Mas claro, diante de condições tão desumanas, era só uma questão de tempo até os trabalhadores começarem a reagir. E é aqui que nasce a luta por direitos, o começo do movimento operário que a gente conhece hoje. E essa resistência começou de duas formas bem diferentes. Por um lado, surgiram as trade unions, que tentavam um caminho mais diplomático, digamos. Mandavam petições para o parlamento pedindo salários melhores. Por outro lado, teve o movimento ludista, que partiu para a ação direta. A raiva deles era direcionada para as máquinas, que eles viam como a causa de todo o sofrimento. Então eles invadiam as fábricas e quebravam tudo. Mas com o tempo, ficou claro que quebrar máquinas não ia resolver a raiz do problema. Foi aí que surgiu o movimento cartista, com uma estratégia bem mais inteligente. Eles sacaram o seguinte: para conseguir direitos econômicos, eles precisavam primeiro de direitos políticos. A grande bandeira deles passou a ser o direito de votar e de eleger representantes para o parlamento. E vale destacar que as mulheres tiveram um papel super ativo nesse movimento, lutando não só por direitos trabalhistas, mas também por igualdade. E toda essa luta, que foi longa e muito, muito difícil, começou a dar resultado. Aos poucos, algumas vitórias importantes foram conquistadas. Leis que limitavam o trabalho infantil, que proibiam mulheres e crianças nas minas, e uma grande conquista: a jornada de trabalho de 10 horas. Podem parecer passos pequenos hoje, mas na época provaram uma coisa fundamental: a união e a organização dos trabalhadores podiam sim mudar a lei. E tudo isso nos traz para uma pergunta final, para a gente pensar um pouco. Quando a gente olha para o nosso mundo hoje, com automação, inteligência artificial, trabalho por aplicativo, fábricas do outro lado do mundo, será que a Revolução Industrial realmente acabou? Ou será que ela só se transformou e continua aí mudando as nossas vidas e trazendo novos desafios? Fica aí a reflexão.